Olá, seja muito bem-vindo. A nossa expectativa é que essa aula mais uma vez possa edificar o seu coração. A nossa conversa é sobre a diferença entre a fé e o pensamento positivo, porque muitas vezes a gente está tanto cercado de informações, a gente está tão cercado de conceitos que é possível que, sem a gente perceber, a gente confunda pensamento positivo com fé. Então, o nosso objetivo até o final da aula é esclarecer e fazer essa diferenciação entre fé e pensamento positivo. Então, se acomode, pegue as coisas que você precisar, a sua Bíblia, o seu caderno, relaxa, respira o coração e mergulha nessa aventura, nessa conversa, porque, mais uma vez, nós cremos que Deus tem novidades para trazer para o seu coração. É necessário, então, a gente fazer uma introdução sobre o pensamento positivo. E quando eu falo um breve histórico, eu não quero contar toda a história do pensamento positivo, mas apenas te situar de que existe na história da humanidade uma tendência em vários momentos do ser humano olhar para tudo com bastante otimismo, acreditando que as coisas sempre vão melhorar. A gente vai ver isso num pensamento chamado positivismo, que cria que a partir da evolução da educação, que a evolução da tecnologia ia fazer que o nosso futuro fosse incrível e perfeito, né? A bandeira brasileira é baseada no pensamento positivo. Ordem e progresso já é um resquício desse pensamento positivista. A gente sabe, entretanto, que apesar de todo o avanço, nós continuamos vivendo circunstâncias difíceis e complicadas. Não adianta simplesmente a gente olhar para o nosso futuro querendo que ele seja bom, porque a gente sempre vai enfrentar alguns fatores que estão além do nosso controle. Mas além do positivismo e outras tantas filosofias que a gente vai ver na nossa história, nós temos também a psicologia aplicada, que vai nos ensinar a termos bons pensamentos, a focar naquilo que é bom, a fortalecer a nossa autoestima, e na medida que a gente está concentrando ou focando nas coisas positivas, o nosso cérebro está produzindo substâncias necessárias para o nosso bem-estar. Então, na psicologia aplicada, a gente vai ver então esse movimento onde o homem aprende a confiar em si mesmo. Mais uma vez, isso pode ser incrivelmente útil para o seu ambiente de trabalho, isso pode ser incrivelmente útil para muitas situações da sua vida, mas é muito importante a gente fazer uma diferença entre pensamento positivo e fé. As duas coisas não são a mesma coisa. E lembra qual foi o objetivo da nossa aula? Que a gente chegue no final e você saiba fazer a diferenciação clara entre uma coisa e outra. Porque isso já deve ter dado o primeiro estalo na sua cabeça, na sua alma. Se o pensamento positivo faz com que você aprenda a confiar em si mesmo, a fé vai fazer com que você aprenda a confiar em... Você já sabe a resposta, por isso eu vou pedir para você abrir a sua Bíblia em Hebreus capítulo 11. Leia com cada nuance, cada personagem que pela fé fez alguma coisa. E note que cada personagem chegou num lugar muito diferente. Chegue à conclusão e deixe a palavra ministrar no seu coração. Então nós temos um acordo, combinado? Hebreus capítulo 11, quando você acabar aqui de ver o vídeo, você vai ter esse tempo de leitura a sós para fortalecer a tua fé. Como é um texto conhecido, a gente vai extrair daí toda a nossa percepção do que significa fé. Então, quando a gente lê em Hebreus, a gente vê que são a certeza das coisas que não se veem, mas se esperam. A tradução que eu mais gosto, em vez de ser certeza das coisas, é convicção dos fatos. Porque quando a gente pensa em certeza das coisas, a gente fica, que coisas são essas? Mas quando a gente pensa sobre convicção de fatos, isso pode mudar toda a nossa relação com a fé. Então eu quero que você guarde essa sequência de palavras. Convicção de fatos. Para que a gente tenha fé, a gente precisa de convicção de fatos. Então a pergunta que eu faço para você, que fatos são esses? E que convicção é essa que a gente precisa ter para realmente a gente experimentar a fé no nosso coração? Então, quando a gente lê a abertura desse texto, a gente está falando que a fé é uma esperança. E duas palavras saltam de imediato no seu texto bíblico, que é esperança e certeza. Porque não basta esperar, não basta ter esperança de alguma coisa, mas essa esperança precisa encontrar uma certeza, e é o casamento da esperança com certeza que produz a fé no seu coração. Eu vou te dar um exemplo muito simples e muito fácil de entender. Eu sou flamenguista. Então eu torço pelo Flamengo, então eu torço que no ano de 2020 o Flamengo ganhe a Libertadores, ganhe tudo que puder ganhar. Então quando eu espero e quando eu
torço, eu fecho os meus olhos e eu começo a imaginar querendo que isso aconteça. Mas eu pergunto para você, eu tenho certeza que isso vai acontecer? Não, eu não tenho. Então é uma esperança que não tem certeza, é uma esperança que não tem convicção. Então não pense que fé tem a ver com fechar os seus olhos e desejar profundamente que alguma coisa aconteça na sua vida. Você não precisa nem de nenhuma explicação, como se simplesmente você quisesse. Fé não é sobre uma tentativa de convencer a si mesmo sobre aquilo que você precisa, sobre aquilo que você quer, porque para ser fé bíblica precisa ter esperança e precisa ter convicção. E a primeira provocação que eu faço, para que seja bíblica, lembra que existe esse casamento, esperança e certeza, ok? Então, quando você olha para sua família, quando você olha para o seu marido, você tem esperança e certeza ou só esperança ou incerteza? E é muito provável que quando a gente olha para o nosso filho, a gente tenha esperança, mas não tenha certeza. E quando a gente volta para a Bíblia, a gente não pode divorciar essas palavras. Então, apesar de qualquer coisa que aconteça, eu preciso desenvolver uma certeza. Então, fé só é fé porque eu tenho certeza que o meu Senhor prometeu que um dia Ele vai voltar. Então, eu tenho esperança que Ele volte num dia para me resgatar desse mundo, para que eu vá morar com Ele, para que eu esteja junto com os meus irmãos num ambiente de adoração profunda e comunhão. Então, eu tenho certeza disso e eu tenho esperança, então é fé, porque a minha esperança se conectou com a minha certeza. Mas muitas vezes, dentro dos nossos dilemas, a gente não vai ver esse casamento acontecendo, e é muito provável que em algumas áreas da sua vida você veja esse casamento acontecendo, mas em outras áreas da sua vida você não veja esse casamento acontecendo. A primeira reflexão que eu quero que você pare alguns minutinhos para fazer é: tente detectar quais são as áreas da sua vida que você percebe que esperança e certeza estão juntas no seu coração. E quais são as áreas na sua vida que você percebe que você tem esperança, mas você não tem certeza. Lembra que o texto fala que existe a junção de esperança com certeza. Do que a gente pode ter certeza? Então lembra da palavra que eu pedi para você guardar? Convicção de fatos. Do que fatos? Quais são esses fatos que você pode ter certeza? São os fatos que vão acontecer na sua família? São os fatos que vão acontecer com o seu futuro? São os fatos que estão no seu coração? Quais são esses fatos? E eu vou insistir nessa pergunta com você. Que fatos a gente pode desenvolver certeza? Quais são esses fatos que a gente precisa gerar convicção no nosso coração para que isso realmente seja fé e não uma simples esperança? Assim que você começa a ler, então, o texto de Hebreus, capítulo 11, as duas palavras que vão saltar no seu coração, diante do seu coração, são esperança e certeza. Então, o primeiro conceito que a gente precisa entender é quando a esperança casa com a certeza. O exemplo que eu gosto para fazer é: pense num time de futebol. Então, se você torce por um time de futebol, você espera que esse time vença. Mas qual é a certeza que você tem no seu coração que esse time vai ganhar? Você não tem certeza. Você tem esperança no seu coração. Então, enquanto essa esperança não se casou com a certeza, ela ainda não é fé. A esperança é muito boa, mas ela precisa ir além para que ela seja realmente a substância, a matéria da fé. Então, quando eu penso em Jesus Cristo, eu sei que Ele prometeu que um dia vai voltar para me buscar. Então, essa convicção dos fatos, lembra que eu falei para você guardar a convicção dos fatos? Então, eu tenho a convicção no fato que Ele me prometeu que Ele vai voltar. Então a minha esperança encontra a minha certeza e se transforma em fé no meu coração. Fé que me mantém, fé que me salva, fé que me sustenta. Mas é bem possível que às vezes no seu casamento você tenha esperança que as coisas vão dar certo, mas você não tem certeza. Então a gente não pode confundir e começar a achar que simplesmente essa substância da esperança, por melhor que ela seja, ela vai dar conta de resolver. A gente, por mais interessante que ter bons pensamentos seja, a gente não pode achar que esses bons pensamentos vão ajudar a gente a dar conta dos maiores problemas da nossa vida. Então, fatalmente, existem áreas na sua vida que você tem esperança. Só esperança.
E existem outras áreas da sua vida que o Espírito Santo já trabalhou e a esperança já encontrou certeza. O Evangelho precisa continuar crescendo para que cada vez mais novas áreas da sua vida a fé se fortaleça. Hoje você tem um grupo de áreas da sua vida. Talvez na sua família você não tenha fé, mas você tem esperança. Mas talvez no seu ministério você tenha convicção de fatos, porque Deus te chamou e naquela área você tem certeza sobre fatos em Deus do Evangelho. E aquelas convicções fazem com que você não desista do seu ministério, faz com que você não se afaste da sua família, mas em outros momentos, em outros lugares tão profundos, você está parado simplesmente na esperança. O Evangelho precisa promover dentro do seu coração um casamento fantástico, o casamento da esperança com a certeza. Esse então é o primeiro conceito que a gente precisa trazer para entender fé. O segundo conceito é o conceito de depósito, e é um conceito mais simples ainda. A gente vai ver em 1 Timóteo 4, de 1 a 8. E quando Paulo está conversando sobre Timóteo, ele instrui a Timóteo a guardar esse depósito da fé. E por que Paulo está falando isso com Timóteo? Porque Paulo era o mentor de Timóteo, e agora Timóteo olha para frente e vê o seu líder, o seu mentor na fé, preso, sendo castigado, sofrendo perseguição, passando por situações difíceis e constrangedoras, entender? Então, quando esse jovem Timóteo olha para Paulo, ele fica: será que o próximo vai ser eu? Serei eu o próximo? Será que essas aflições vão acontecer comigo? Se essa fé viva no Evangelho é tão transformadora, por que o meu mentor foi parar na prisão, atrás das grades? Esse Evangelho será que não era suficientemente poderoso para tirar Paulo de trás das grades? Então o jovem Timóteo começa a ter várias dúvidas no seu coração, e Paulo fala assim: Timóteo, lembra do depósito que está no seu coração. Então, quando a gente pensa em fé nesse contexto que Paulo está conversando com Timóteo, é sobre a palavra, é sobre todas as ministrações, é sobre toda a verdade do Evangelho, sobre toda a verdade da graça. É cada vez que você vai na Bíblia, o seu pastor ministra, é cada vez que você estuda, você vai recebendo ou fortalecendo um depósito que já está no seu coração, porque o Espírito Santo plantou isso dentro de você. Então, quando a gente pensa em depósito, a gente está falando de guardar o ensino da palavra de Deus. É impossível relacionar fé sem que a gente relacione com a ideia de ensino bíblico. Então Paulo está falando: você aprendeu as Sagradas Escrituras, você aprendeu a palavra de Deus, então isso que está depositado, essa palavra que está depositada, guarda isso, se beneficia disso. A terceira ideia para a gente entender o ambiente da fé é a substância. Aí eu vou pedir para você ler o texto de Hebreus, capítulo 6, versículo 19. E é um texto tão bonito, e eu vou trazer só pensar a ideia que é importante para a gente. Ali o escritor de Hebreus está falando sobre Abraão, e depois que ele fala sobre a fé de Abraão, ele fala uma frase que eu acho formidável: a âncora da alma. Então, quando a gente pensa em fé, nesse terceiro modelo, nesse terceiro conceito, a gente está falando de uma substância, porque a gente tem que ter convicção do Evangelho. Quando a gente está falando sobre a realidade do Evangelho, a gente está falando sobre doutrinas, a gente está falando sobre aquilo que Deus fez, ou seja, você tem que saber coisas. Não é sobre saber sobre o seu futuro, não é sobre saber sobre com quem você vai casar ou deixar de casar, mas é ter a convicção dos fatos de tudo aquilo que foi realizado por Jesus Cristo na cruz por você. Então essa convicção precisa crescer no seu coração para se transformar em uma substância, para que essa substância seja a verdadeira âncora da sua alma. E olha que imagem bonita, âncora da alma. Quem não tem substância não tem âncora. A pergunta que eu faço para você é: será que a sua fé tem sido suficiente para ancorar a sua alma nos dias de hoje, no meio de coronavírus, disputa política, enchente? A fé que existe no seu coração, e depois gasta um tempo com seus irmãos, com as pessoas da sua família, e compartilha isso com ela. Diz e confessa para o teu irmão se a fé que você tem sido suficiente para ancorar a sua alma nos dias que você chama hoje. E aí? Essa âncora tem sido suficiente para que você não seja jogado de lado para lado para lado?
porque a fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus. Então a gente precisa, alguém que tem fé, alguém que está fundamentado em Deus, alicerçado no amor de Deus de uma tal forma que isso cria alicerce, raiz, para que vento não seja o suficiente, porque o vento intensifica muitos momentos na nossa vida, mas a âncora da alma, que é a nossa fé, é suficientemente poderosa para nos manter firmes em Deus. Para a gente pensar em fé, a gente precisa pensar então nessa esperança que casou com a certeza. Para a gente pensar em fé, a gente precisa pensar nesse depósito da palavra que está sendo guardado no meu coração. Para a gente pensar em fé, a gente precisa pensar nesse ancoramento da alma. Mas para a gente pensar em fé, a gente precisa pensar na palavra justiça. É a palavra justiça. Talvez você estranhe. Justiça, sim. Romanos capítulo 3, versículo 22, a gente vê sobre Paulo falando sobre a fé, e a gente vai ver quase o livro inteiro de Romanos falando sobre a justificação, sobre a necessidade de a gente fortalecer, recebendo a justiça que está em Cristo sobre nós. A palavra nos ensina que o justo viverá pela fé. Entendendo que a justiça e a fé estão intimamente relacionadas, é impossível ter fé se você não tem justiça. Que tipo de justiça? A justiça que vem do alto e não a justiça que vem do seu coração. Isso significa, em última instância, que ter fé é resistir e rejeitar toda a justiça que o seu próprio coração produz. Isso significa que quanto mais você está mergulhado na sua própria justiça, mais fraca é a sua fé. É impossível ter fé verdadeira, genuína, sem resistir à sua justiça. O Evangelho fala para você: buscar por primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então, é impossível ser uma pessoa de fé sem que você persiga a justiça do Evangelho. Enquanto você está prisioneiro da sua justiça, brigando com seus parentes, com as pessoas da sua igreja, achando quem está certo, quem não está certo, o ser humano prisioneiro da justiça própria é alguém que está com a sua fé enfraquecida. Não existe, não se engane. Justiça própria forte, fé fraca. E por isso, a gente precisa fazer algumas reflexões. Pensa comigo, porque eu creio que o nosso Senhor já plantou fé no seu coração. Mas quando a gente pensa nessas quatro, qual você acha que você está mais forte? E qual que você acha que você está mais fraco? Será que falta certeza junto com esperança? Será que você ainda não tem tanto depósito de Deus na sua alma? Ou talvez você perceba que a sua âncora não tem sido suficientemente forte para sustentar você nos dias que você tem atravessado. Ou talvez a sua maior fraqueza de fé seja não conseguir vencer a justiça própria do seu coração, ou ainda se deixar levar por ela, porque a gente sabe que essa justiça própria do nosso coração produz, mas nós não podemos ser guiados por ela, porque nascidos no Espírito, nós somos guiados pelo Espírito. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Se você quer fortalecer a sua fé, a primeira coisa que você precisa fazer, seja qual for o seu ponto mais forte, seja qual for o seu ponto mais fraco, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Se você for um mau ouvinte, a sua fé necessariamente vai estar em frangalhos. Como que tá os seus ouvidos? Como que eles têm funcionado? Quando as pessoas chegam para você, você ouve bem? Porque eu preciso te dizer isso: se você for um mau ouvinte, significa que a sua fé está correndo um sério risco. Então a gente começa a revolucionar a nossa relação com a fé, aprendendo a ouvir com mais qualidade a palavra de Deus. Por isso é muito importante, se você sente que sua âncora não tem sido tão forte nesses dias, se você sente que existe esperança, mas falta certeza, se você sente que falta depósito porque você não tem sido se envolvido com o ensino da palavra de Deus, meu irmão, em Cristo Jesus, eu te peço, chegou o tempo na sua vida de você ser fortalecido na sua fé e de você ser renovado no seu entendimento para que a fé produza frutos
necessários para tudo que você tem que viver. O ponto central é a convicção dos fatos, a certeza das coisas. Se você olha para qualquer um desses pontos e você se sente fragilizado, isso significa que a sua convicção dos fatos precisa ser aperfeiçoada, não sobre os fatos daquilo que você acha que são necessários na sua vida, mas a convicção dos fatos de tudo que Jesus Cristo fez na cruz do Calvário por você. Quanto mais frágil for essas convicções, mais frágil será a sua fé. Se você precisa de ânimo para a sua fé, você precisa de ter renovada a sua convicção nos fatos de quem é Deus e o que Ele fez por você. Porque como a gente já conversou, fé não é sobre tentar se persuadir de alguma coisa, não é sobre tentar se convencer sobre o futuro, isso é autoconvencimento, isso é credulidade. Por mais que tenha algum valor, a fé evangélica ela vai muito mais além dessa questão. E eu quero fazer um questionamento para você muito importante. A pergunta é: qual fé exige mais? A fé para você obter o seu milagre, a restauração que você tanto sonha? Ou a fé para você prosperar na sua vida? Ou ainda, a fé para enfrentar a morte? O texto fala de gente que enfrentou a morte, foi cerrado ao meio, mas não abandonou o evangelho, continuou crendo em Deus. O enfrentamento com a morte não foi suficiente para abandonar a Cristo naquele momento mais difícil. Então, ele permaneceu crendo até o último suspiro da sua vida, sem abandonar a sua fé em Jesus Cristo. Mas o texto também apresenta para a gente a fé de gente que entregou os seus filhos. Pastor, isso está no texto de Hebreus capítulo 11, tá? Você vai ver o que o texto diz sobre mulheres que receberam pela ressurreição os seus mortos. Que mulheres que estão recebendo os seus mortos pela ressurreição? Que história é essa? Ressurreição, mulheres recebendo? Gente, é muito simples. O livro de Hebreus é escrito também num ambiente de perseguição da igreja, muita gente abandonando a igreja, muita gente vivendo horrores da perseguição da fé. São mulheres que estão recebendo os seus maridos mortos e os seus filhos mortos, porque pelo amor do evangelho eles foram mortos, maltratados, apedrejados, e eles sofreram todo tipo de punição, tortura e até mesmo a morte. E essas mulheres, em vez de protegerem os seus filhos para que esses filhos não fossem acometidos de alguma doença, enfermidade, eles simplesmente liberaram seus filhos para que esses filhos vivessem a verdade do evangelho. E eu fico perguntando para você, que tipo de fé vai exigir mais você? A fé para obter o seu milagre ou a fé para você entregar o seu filho por amor do evangelho, para ele ter que viver o que ele tiver que viver? Pensa comigo. Pensa comigo, qual é a qualidade, que tipo de convicção de fatos uma pessoa precisa para obter o milagre, ok? Então, para você obter os seus milagres, você precisa ter convicção dos fatos de que Deus é bom, de que Deus me ama, de que Deus, os pensamentos deles são de paz acima do meu. Então você tem que ter uma convicção em uma série de fatos muito incríveis, bíblicos. Agora, que convicção de fatos você precisa ter para que você entregue os seus filhos à morte e só os receba na ressurreição? Que tipo de coisa você precisa ter certeza para... Ok, o meu filho vai evangelizar na China, na Coreia do Norte, nos lugares mais perigosos da terra. Eu te abençoo, meu filho, vá e morra pelo evangelho se for necessário. Que tipo de convicção de fé essa mãe precisa ter, essa mulher, esse ser humano precisa ter? Ela precisa saber de alguma coisa muito firme, porque senão a justiça própria dela não deixa. A justiça própria vai querer deixar o filho debaixo da saia. E a gente fica numa sociedade onde acha que quando a gente obtém os nossos milagres e a gente obtém a nossa restauração, a gente está num nível de fé muito absurdo, muito incrível, que nós somos seres humanos incrivelmente espirituais, mas esse é o tipo de fé mais simples que existe. Porque para esse tipo de convicção de fatos a gente não precisa tanta coisa assim, é só acreditar na bondade e na misericórdia de Deus. Agora, quais são as convicções do fato que você precisa ter para ser esse tipo de pessoa? A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Sem convicção
dos fatos é impossível agradar a Deus, sem que a esperança encontre a certeza e faça morada no meu coração, é impossível agradar a Deus, sem que exista a substância que produza uma âncora na minha alma e ela me segure do meio das tempestades, dos vendavais. Sem a fé da âncora é impossível agradar a Deus. Sem a fé que confronta diariamente a nossa justiça, é impossível agradar a Deus. Sem a fé do depósito da palavra no meu coração, é impossível agradar a Deus. E no Evangelho a gente vê uma pergunta simples e profunda: e porventura, quando o Filho do Homem voltar, ele encontrará a fé na terra? Esse questionamento precisa ecoar dentro do nosso coração, mas não que a gente se torne pessimista, porque a mesma palavra de Deus fala em Apocalipse dessa noiva que vai receber o Cordeiro, e essa noiva é pura, ela foi restaurada. Então, certamente, quando o Cordeiro vier, ele vai encontrar fé na terra. E a pergunta que eu faço para você: se você quiser amadurecer na sua fé, você precisa alterar a profundidade da convicção dos fatos que você carrega no seu coração. Quais são os fatos que você tem certeza que tem te sustentado até o dia de hoje? O que o pensamento positivo pode ajudar a gente nos dias maus? Certamente pode. Eu não quero ser tão radical dizendo que alguns pensamentos podem ser muito úteis. Pensamentos positivos podem ser muito úteis. Eles vão produzir ocitocina e várias substâncias que podem te ajudar. Mas Martin Lloyd-Jones falou uma frase muito interessante que pode nos ajudar nesse ponto. A fé não olha para si. A fé nos ajuda a voltar os nossos olhos para Cristo Jesus e nele a gente aprender a confiar e a depender. Fé tem a ver com Cristo. Pensamento positivo tem a ver comigo mesmo. E eu quero terminar compartilhando a história da fornalha, que é uma história que você conhece no livro de Daniel. Quando Sadraque, Mesaque e Abednego entram naquela fornalha, existe espaço para alguns sentimentos doloridos no nosso coração. A gente precisa entender, então, que existe espaço na fé para confiar, mesmo que as coisas não deem certo. Porque não é sobre as coisas que vão dar certo e aí logo porque as coisas vão dar certo eu vou passar no concurso, eu vou ficar curado e porque eu vou passar no concurso, porque eu vou conseguir um emprego, porque a porta abriu e uma série de coisas aconteceu e logo eu vou consolar meu coração e eu vou começar a trabalhar. Não, o movimento da fé é sobre confiar de tal forma e que essa confiança em Deus gere em você uma ética, um comportamento, molde a forma que você trabalha e sustente o seu coração. Quando a gente está falando em fé, a gente está falando em confiança. E independente do resultado, é claro que a gente espera os melhores resultados, mas ter fé significa o quanto eu confio em Deus quando eu estou passando por qualquer momento na minha vida, os melhores e os piores. E por isso lê o texto comigo de Daniel, para a gente terminar a nossa reflexão. Responderam Sadraque, Mesaque e Abednego e disseram ao rei Nabucodonosor: não necessitamos de te responder sobre este negócio. Eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é que nos pode livrar. Ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e da tua mão, ó rei. E se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos aos teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. Na fé, existe uma confiança e uma certeza no livramento de Deus. Mas percebe que o próprio texto dá um espaço para o senão, porque eu posso morrer. Mas mesmo que eu morra, eu não vou me curvar diante de outro Deus, porque eu só confio no meu, porque eu só confio em Jesus Cristo. Existe espaço na fé para que uma certeza cuide e guarde o seu coração em todos os seus momentos. Lembra da esperança que casou com a certeza? Essa fé precisa proteger o seu coração nos dias de hoje. Mas existe também espaço na sua fé para você falar, e se não? E mesmo que
tudo não aconteça, mesmo que a figueira não floresça, mesmo que não haja pasto, mesmo que não haja provisão, eu confiarei em ti, eu me alegrarei em ti. Abacuque dá essa lição porque é justamente ele que percebe que o justo viverá pela fé, mesmo que não tenha figueira, mesmo que não tenha colheita. E se não, eu vou continuar confiando no meu Deus. A fé é aquele que vai fazer com que você vença. A fé é aquilo que vai trazer salvação para o seu coração. E o meu pedido e a minha oração é que a graça de Deus venha sobre a sua vida de tal forma, de tal modo, te fazendo fortalecer na sua fé, para que os seus olhos sejam abertos e que seu entendimento seja fortalecido em Cristo Jesus.